Antes do surgimento da mais nova variante do coronavírus, a semana já registrava um aumento do contágio na Europa e na Ásia Central, principais centros da pandemia, e também na América, especialmente na América do Norte. E a Organização Mundial da Saúde havia feito um alerta sobre a complacência, sobre a falsa sensação de segurança de que as vacinas sozinhas seriam capazes de controlar a pandemia. O recado era claro: sozinhas as vacinas não vão vencer a pandemia. Precisam ser complementadas pelo uso de máscaras, higienização das mãos, distanciamento físico, evitar aglomerações, testagem em massa, rastreamento do vírus, isolamento dos infectados e expostos ao vírus e tratamento com os novos medicamentos que estão surgindo. A transmissão da doença do coronavírus é uma questão comportamental. Toda vez que medidas de proteção são relaxadas, o contágio aumenta. Na Europa, a mobilidade e o contato social voltaram ao nível pré-pandemia, mesmo em regiões com altas taxas de transmissão, observou o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan. A Agência de Saúde das Nações Unidas teme que haja mais 700 mil mortes na Europa e na Ásia Central até o fim do inverno no hemisfério norte, em março. Isto levaria o total de vidas perdidas na região com a pandemia para 2.200.000. Na quinta-feira, a África do Sul anunciou a identificação de uma nova variante, possivelmente vinda de Botsuana, com 2 vezes mais mutações em comparação com o vírus original do que a variante Delta, a mais contagiosa até agora, e 32 mutações na proteína espinho, que é aquela que o vírus usa para penetrar nas células. A nova cepa foi identificada em 24 de novembro e o primeiro caso rastreado a 9 de novembro. Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde considerou a nova variante, batizada como Ômicron, preocupante. Potencialmente a mutação mais perigosa descoberta até agora. Nas próximas 3 semanas, os cientistas terão de responder a 3 perguntas. A variante Ômicron é mais contagiosa? É mais letal? É capaz de iludir as vacinas desenvolvidas até agora? Enquanto não soubermos estas respostas, é importante manter as medidas de precaução. Cientistas sul-africanos estão fazendo testes para ver se os anticorpos gerados pelas vacinas hoje existentes serão capazes de neutralizar a Ômicron. A impressão inicial é que a Ômicron está superando a Delta rapidamente e deve se tornar a variante dominante. Além dos casos registrados no sul da África, a Ômicron já chegou a Hong Kong, a Israel, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido e a República Tcheca. O Reino Unido proibiu a entrada de estrangeiros em voos vindos de 8 países do sul da África. Cidadãos britânicos residentes no país que vierem do sul da África terão de fazer 2 semanas de quarentena por sua própria conta. Todos os que chegarem do exterior deverão apresentar, para entrar no Reino Unido, um teste negativo de Covid-19 com no máximo 48 horas. O uso de máscaras volta a ser obrigatório nos transportes públicos e em lojas do Reino Unido. A União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Marrocos, o Omã, a Arábia Saudita, Singapura, a Tailândia e o Brasil fecharam o espaço aéreo para voos do sul da África. Para entrar nos Estados Unidos, os estrangeiros que vierem do sul da África terão de fazer uma quarentena de 14 dias em outro país. O governo da África do Sul protestou contra as restrições de viagem e perguntou se serão estendidas a outros países agora que a variante Ômicron está em pelo menos 5 países europeus. A Suíça impôs uma quarentena de 10 dias para quem chegar de países onde houver casos da variante Ômicron, e neste domingo faz um referendo para decidir se adota o certificado de vacina obrigatório para entrada em lugares de uso público e grandes eventos. Israel vai se fechar por 2 semanas para todos os estrangeiros. As restrições de viagem dão um tempo para os países se organizarem, mas não conseguem impedir a entrada do vírus.
Se você gostou, assine meu canal no YouTube, veja meu blog Globalização em Crise, meu Twitter e o Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se. O pior aparentemente já passou aqui no Brasil, mas essa nova variante é uma grande ameaça. Significa claramente que a pandemia ainda não acabou. Use máscara, higienize sempre as mãos, evite aglomerações, não perca a oportunidade de tomar vacina. E muito obrigado pela sua atenção.